Fala galera, beleza? E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês aí, um tema que tá ganhando força aí nas mídias sociais, né? Do pessoal que curte carro, que é o famoso VEB, né? Velha Escola Brasil. Inclusive o Badolato fez um vídeo recentemente, né? Legal, muito legal por sinal. E outros canais também fizeram, tal. Então eu acho legal aí, sempre foi um estilo, né, que eu curto bastante, né, desde da infância. E acho legal mostrar esse opalão para vocês aí, nessa configuração, tá? Bom, vamos lá galera. Para quem não conhece, para quem tá ouvindo falar desse termo agora, né, o que seria, por exemplo, né, o famoso VEB, né, o Velha Escola Brasil aí. Cara, é mais ou menos o que o pessoal fazia na época, né? Eram as customizações de época, né? Nos carros que tinham aí dos anos 70, 80, 90, até um pouco antes, né? Nos anos 60, não é da minha época, logicamente, mas o pessoal curtia bastante fazer aquelas faixas de fogo, né? Uns Bel Air com os escapamentos laterais, com umas faixas de fogo. Aqueles motores saindo pro capô, tal, blower e tudo mais, principalmente nos Estados Unidos, né? Aqui tinha alguma coisa assim, vocês vão ver aí em algumas fotos de época, eu já vi bastante, né, desse tipo de carro. E aqui no Brasil ganhou mais força nos anos 70 mesmo, né, com os Dojões, com os Opalas, Fusca, Brasília, entre outros carros aí, tá? Esse aqui, pra gente começar, é um Opala Commodore 87 Coupé, 4 cilindros a álcool, tá? De fábrica. Logo de cara aqui vocês vão ver que ele tem uns pneus maiores, né, do que os originais. Os originais eram 195/70. Esse aqui são 225/70, tá? Então o pessoal costumava fazer isso bastante, tá? Colocar uns pneus maiores no carro. O carro fica bem mais gordão, mais cheio. E como vocês estão vendo aí, ele tem a frente mais baixa do que a traseira, né? Então, principalmente no final dos anos 80 e 90, o pessoal gostava bastante de levantar a traseira e deixar a frentinha um pouco mais baixa. Não é muito bom, tá? Para dirigibilidade, eu já vou falar para vocês. Você pegar uma pista, por exemplo, o carro passaria um pouco. A traseira é um pouco alta assim, mas cara, eu acho muito legal, né? Eu sempre curtia bastante. Eu lembro que o meu pai teve um RT 77 branco em 97, 98 mais ou menos. Era um 77 branco com interior monocromático marrom. E eu me lembro bem que ele era assim, com a frente bem bem rebaixada, né? E a traseirona alta. E eu achava animal aquilo, né? Curtia muito. E via bastante também Opala, Maverick também bastante. E é isso aí. Aqui ele tá utilizando um escapamento de época, né? Esse abafador vende até hoje, tá? Esse abafador acho que nunca saiu da moda. Mas já era um abafador que o pessoal usava bastante nos Opalas, principalmente nos Opalas. E no 6 cilindros usava aquele duplo, né? Nos Opala em 4 cilindros usava bastante esse aqui. Então eu optei por colocar esse abafadorzinho aqui nele, né? Outro item legal que esse carro tem, tá bom? É essa calha. É uma calha de chuva, tá? Do Opala Coupé. Até ela tá um pouquinho torta aqui devido ao uso, ao tempo de uso, né, galera? É um acrílico isso aqui, então deu uma entortada aí com o sol. Mas eu me lembro bem que principalmente nos Fuscas e nas Brasília, o pessoal usava aquelas calhas coloridas, cara, azul, vermelha, amarela. Em Opala eu não lembro de ter visto na época, tá? Eu sempre vi, ela era fumê, né? Ela tá um pouquinho vermelhinha assim porque queimou com o sol, né? Mas ela é fumê, tá? Então um acessório bem legal, né? O Opalinha Coupé, ele é charmoso aí por não ter a coluna, né? E não ter a armação do vidro ali. Então é bem legal esse acessório aí. Aqui uma homenagem ao nosso querido amigo Lucas Valentim, pingando óleo, tá bom? Fica aí um abraço para ele. Aqui na frente nós temos
uns faróis de milha de época, né? Que o pessoal costumava colocar. Aí o pessoal costumava colocar, eu lembro, normalmente talvez atrás das grades aqui, né? Imitando o farol do Diplomata, né? Que o Commodore só tinha esse farol aqui. O Diplomata ele vinha com um farol auxiliar aqui, né? Às vezes o pessoal cortava essa grade e colocava, eu me lembro bem. Ou colocava por trás, na hora que acendia ficava o farolzinho. E colocava também bastante desse jeito, né? Com as capinhas. Aí tinha várias marcas, tá? Esse é um Rossi. Os faróis de milhas. Com as capinhas que ficam muito charmoso, né? Eu optei por colocar aí debaixo do farol normal do carro, né? Pra não estragar a grade e tal. E pra achar também mais bonito. Então essas são as alterações de época que ele tem externa. Interna também tem algumas coisas legais, né? Que eu queria compartilhar com vocês. Por exemplo, logo de cara aqui, nós vemos um rádio toca-fitas da Pioneer. O modelo, deixa eu focar aqui para vocês, QE P3650, tá? Um rádio muito bacana, cara. Meu tio, na época, quando eu era criança, às vezes ele dava carona pra mim quando eu ia pra escola. Minha prima estudava próximo, né? E às vezes eu pegava carona com ele. Primeiro ele tinha um Commodore 88, 4 portas, preto, 4 cilindros, com ar-condicionado. Eu me lembro bem desse carro. E ele tinha um toca-fitas desse, tá? Eu lembro bem desse toca-fitas no carro dele. Depois ele pegou um Diplomata 88 vinho com interior preto. Se eu não me engano era álcool original aquele carro. Que eu lembro dele deixar o carro esquentando antes de ir pra escola, né? Às vezes eu ia lá pra gente ir pra escola e eu lembro que o carro tava ligado e ele tava tomando café lá tal, o carro ficava esquentando. Naquela época, né? O Paulo, Monza, álcool nunca foi aquelas coisas, né? Então você tinha que dar deixar esquentar um pouquinho. Então recordações de infância, né? Hoje acho que a molecada não tem esse tipo de experiência, né? Mas é algo que marca. E eu lembro que no Diplomata ele colocou um rádio, um que veio depois desse, que inclusive eu até tenho na minha casa guardado, que ele me deu, tá? Depois, quando ele comprou um Ômega, depois do Diplomata ele teve um Ômega, aí ele tirou o rádio e por fim ficou guardado na casa dele. E esses tempos ele me deu o rádio, é um Pioneer, que veio depois desse, só que já é um CD, tá? Então tá comigo guardado lá, qualquer dia até mostro pra vocês. Até pensei em pôr nesse carro e tal, mas eu acho que esse carro combina mais com o toca-fitas mesmo, né? Então fica aí um acessório, esse rádio é de 94, tá, galera? Não é logicamente do ano do carro, esse carro é um 87, mas o pessoal usava bastante, né? O toca-fita da Pioneer, até mesmo desse modelo, né? Nesses carros, nos Opalas, eu lembro bem. Inclusive aqui tem algumas fitas, tá bom? Se você quiser curtir. Aqui nós temos uns reloginhos, um voltímetro e uma pressão de combustível, tá? Vou ligar para vocês verem aqui, tá vendo? Combustível não, desculpa, pressão de óleo, tá? Esse daqui é um reloginho, se eu não me engano, do Passat Pointer, do Passat GTS, alguma coisa assim, tá? Ele é quadrado, então eu acho que ele combina bem com o painel do Opala quadrado, né? Então ficou bacana, porque esse carro não tinha ar-condicionado, ele tinha um buraco aí, porque provavelmente o cara cortou esse buraco aqui na época, porque ele devia ter algum tipo de tojo, né? Um equalizador aqui. E quando vendeu o cara tirou, né? Então ficou um buraco aí. Então eu tinha esse reloginho lá e coloquei e ficou perfeito aí, ficou legal. Esse botãozinho aqui é do farol de milha, tá? Puxou aqui, ó. Acendeu os milhas. E apagou. Beleza? É um botãozinho que acho que hoje o pessoal também não conhece muito, né? Mas é um botãozinho bastante de época, tá? Bastante de época esse tipo de botão aqui. Beleza, galera? Então acho que é isso, cara. Não tem, assim, de alteração. Esse carro não tem muitas alterações. Mas ele tem algumas alterações aí de época. Como o toca-fita, o farol de milha, né? Os pneus mais largos, a traseirinha levantada, o próprio escape. Eu acho que são coisas muito legal aí de época. Que se você quiser enfeitar muito o carro, ele acaba ficando feio, né? Então você tem que, acho que, saber dosar, né? E aqui
creio eu, tá? Vocês podem falar aí, mas eu acho que tá bem dosado, né? A gente sempre costuma falar que menos é mais, então acho que não precisa mais do que isso, tá? Então é só melhorar o que tá aqui, né? Mas o carro tá bacana desse jeito, beleza, galera? Então fica aí pra vocês a apresentação aí de um guerreiro de época, um sobrevivente, né? Um Opalinha dos anos 80 aí, que está nativa, está rodando, tá? Toda semana ele tá rodando aí e com os seus acessórios de época. Acho que é muito legal, né? Até eu costumo falar para meu pai, para minha mãe, para minha esposa, que acho que somos poucos, né? No dia de hoje, em pleno 2022, não sei quando vocês vão estar vendo esse vídeo, mas que tá andando de Opala com toca-fitas, né? Colocando uma fita lá e curtindo um som. Vocês podem ter certeza que não tem muitos fazendo isso, né? Hoje em dia, tudo tão moderno. Não que eu não goste de modernidade, tá? Mas, cara, você poder pegar um carro desse num domingo, num sábado, dar uma volta com a família, abrir os vidros, colocar a fita ali, o tape, é uma sensação que você volta no passado, né? Você vai relembrando e é muito bacana, né? É muito bacana. Beleza? Então, abraço a todo mundo aí. Ficam aí com esse guerreiro. Abraço a todos. Tchau, tchau.